Nessa videoaula vamos aprender um pouco mais sobre figuras de linguagem, o que é, como são classificadas, o que são e entre outras. Venha comigo depois da vinheta. Fala aí galerinha do canal 100% 100%, aqui quem fala é o Pedro e hoje eu vou trazer uma videoaula de figuras de linguagem. Bom, meu caro amigo ou amiga, se você está comigo até agora, já arregaça o dedo no like, aperta no botão aqui embaixo de se inscrever e compartilha com seus amigos, porque nada melhor do que passar conhecimento e receber e já repassá-lo novamente, correto? Então vamos lá. Figuras de linguagem. O que é uma figura de linguagem? Figuras de linguagem são usadas para dar mais ênfase à comunicação e deixá-la mais bonita, mais elegante. Elas exploram o sentido não literal das palavras e dão mais significado e expressão a uma oração. As figuras de linguagem costumam ser classificadas em figuras de som, figuras de construção e figuras de palavras ou semânticas. Já vamos chegar lá. Seguimos para como são classificadas. Figuras de som. As figuras de som ou figuras sonoras são aquelas que se utilizam de efeitos da linguagem para reproduzir os sons presentes nos seres. São as seguintes: a aliteração, a assonância, a paronomasia e a onomatopeia. Temos também as figuras de construção ou síntese. As figuras de construção ou figuras de síntese são desvios que são evidenciados na construção normal do período. Elas ocorrem na concordância, na ordem e na construção dos termos da oração. E elas são as seguintes: a elipse, a zélgma, o pleonasmo, assindeto, poliocindeto e entre outros, né, galerinha? Bom, e finalizamos com figuras de palavras ou semânticas, que consistem no emprego de uma palavra num sentido tão convencional, ou seja, num sentido conotativo. São as seguintes: a comparação, a metáfora, a catecrese, a metonima, a antonomasia, a sinestesia, a antítese, eufemismo, gradação, hipérbole, prosopopeia, paradoxo, perifrase, apóstrofe e ironia. Essa aqui conhecemos bastante. Bom, e falando um pouquinho mais individualmente de cada uma, vamos começar com figuras de som e exemplos. Figuras de som. A aliteração é a repetição de sons consonantais. Por exemplo, o peito do pé do Pedro é preto. Bom, eu sou Pedro e o peito do meu pé não é preto. Agora, se tiver algum Pedro com o peito do pé preto, eu quero saber. Então comenta aí embaixo que eu vou dar like no seu comentário e vou arrastar ele e fixar. Seguimos para a assonância. A assonância é um tipo de figura de linguagem chamada de som ou harmonia, e ela é caracterizada pela repetição harmônica de sons vocálicos, mais conhecidos como os vogais, numa frase. Exemplo: juro que não acreditei, mas eu te estranhei. Me debrucei sobre teu corpo e duvidei, e me arrastei e te arranhei, e me agarrei nos teus cabelos. A última figura de som, a onomatopeia. A onomatopeia é uma figura de som muito utilizada como recurso estilístico. Ela é definida pela imitação de sons. Por exemplo, o vrum vrum dos carros nas grandes cidades é muito ensurdecedor. Bom, agora que acabamos as figuras de som, vamos para exemplos de figuras de construção ou síntese. A elipse é utilizada para omitir termos numa sentença que não foram mencionados anteriormente. No entanto, esses termos são facilmente identificáveis pelo locutor. Exemplo: onde se esconde a minha bem-amada? Como você pode falar também, onde a minha namorada? A omissão do verbo estar, ela está presente na elipse. Por exemplo, no onde está a minha namorada? Concluindo a elipse, vamos para a zélgma. A zélgma é usada para evitar a repetição suscetível de termos repetitivos. O zélgma garante a omissão dessas palavras, sem prejudicar o entendimento total da oração. Graças ao contexto e aos elementos gráficos que fazem parte da frase, como por exemplo, N comprou banana, eu, a maçã. O uso da zélgma está em comprei. Vou ler de novo. N comprou banana, eu, maçã. O uso de zélgma está no comprei. Eu não sei se vocês entenderam muito bem na primeira,
Mas agora, lendo novamente, você consegue ver. A zélgima, ela serve para não usarmos termos repetitivos. E ela está claramente na palavra comprei. Seguindo adiante para o pleonasmo nada mais é do que uma figura ou um vício de linguagem que acrescenta uma informação desnecessária ao discurso, seja de maneira intencional ou não. Trata-se de um desvio gramatical que passa despercebido pelas falantes da língua. Exemplo: subir para cima. O verbo subir já indica ir para cima. Chegando em sindeto, o sindeto, nesse caso, é uma conjunção conjugativa utilizada para unir termos nas orações coordenadas. É utilizada na linguagem oral. O assindeto é empregado como recurso estilístico nos textos poéticos e musicais com o intuito de aumentar a expressividade, bem como enfatizar alguns termos da oração, como por exemplo, nascendo, rompendo, rasgando e tomando o meu corpo, e então eu chorando, sofrendo, gostando e adorando. Já no poliosindeto, ela é caracterizada pelo uso de sindetos, ou seja, de elementos cognitivos, conjunções, nos períodos compostos. O poliosindeto forma as orações coordenativas sindéticas, sendo que os elementos mais utilizados são o é, ou, nem, como por exemplo, as ondas vão e são como o tempo. Em anacoloto é caracterizado por alterar a sequência lógica da estrutura da frase por meio de uma pausa no discurso. Assim, o anacoloto realiza uma interrupção na estrutura sintática da frase. É usada na linguagem literária musical. O anacoloto é utilizado na linguagem colonial, na linguagem mais informal. Na linguagem cognitiva, ele é empregado pela espontaneidade típica desses tipos de discursos, como, por exemplo, Portugal, quantas lembranças tenho. Chegamos em hipérbato. Hipérbato é caracterizado pela inversão brusca da ordem direta dos termos de uma oração ou período. A ordem natural dos termos da oração vem posicionada desta maneira: sujeito mais predicado mais complemento, como por exemplo, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um novo heróico o brabo retumbante. Notamos que houve troca na ordem de alguns dos elementos da oração. A sequência lógica seria: ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens plácidas do Ipiranga. Finalizando figuras de construção ou de síntese, vamos começar os exemplos de figuras de palavras ou semânticas. A primeira palavra que eu quero destacar aqui é comparação, e ela ocorre quando se estabelece a aproximação entre dois elementos que se identificam, ligados por nexos comparativos explícitos como tal qual, assim como e que nem, etc. A principal diferenciação entre a comparação e a metáfora é a presença dos nexos comparativos, como por exemplo, meu filho joga futebol como Pelé. Seguindo para a metáfora, consiste em empregar um termo com um significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurativo. Na metáfora ocorre uma comparação em que o conectivo comparativo fica subentendido, como por exemplo, aquela menina é uma flor. Na catacrese ocorre quando, por falta de um termo específico para designar um conceito, toma-se outro por empréstimo, como por exemplo, cabeça do prego. Já em metonímia, assim como a metáfora consiste numa transposição de significado, ou seja, uma palavra que usualmente significa uma coisa passa a ser utilizada com outro sentido, ou seja, é o emprego de um nome por meio de virtude de haver entre eles um relacionamento, como por exemplo, o inventor pelo invento comprar um Ford. A apóstrofe é caracterizada pelas expressões que envolvem invocações, chamamentos ou interpretações a um interlocutor, seres reais ou não. De tal maneira, ela interrompe a narração com o intuito de invocar alguém ou algo que esteja presente ou ausente no momento da fala. Como, por exemplo,
o mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Chegando na última figura de linguagem dessa categoria, chegamos na ironia. A ironia é a utilização de palavras que manifestam o sentido oposto do seu significado literal. Desta forma, a ironia afirma o contrário daquilo que se quer dizer ou do que se pensa. Como, por exemplo, o tempo passou rápido como uma tartaruga cansada. E finalizando o vídeo de hoje, galera, eu queria deixar os créditos ao Robson, que vai ter que editar esse vídeo por completo, e ao nosso professor Marcos, que passou esse grande trabalho para fazermos.